Olá, muito bom dia e sejam bem-vindos aqui ao Signos e Símbolos. Hoje vamos aqui falar um pouco sobre os nativos de Leão, já que nesta semana vamos iniciar, ou estes nativos vão estar a iniciar a sua rota de aniversários, e então vamos dar aqui assim umas características dos nativos de Leão. Então, vamos lá falar deste signo que é de elemento fogo. Leoninos são ou pertencem ao elemento fogo. E então este elemento fogo é regido pelo Sol, que tem a energia do entusiasmo, do otimismo. Sol é Sol, não é verdade? Da generosidade e também do domínio. É que nós sem Sol não passamos mesmo. Estes nativos são criativos, são otimistas, confiantes, corajosos, ambiciosos e também vaidosos. Sim ou não? Podem dizer aqui nos comentários. Gostam de dar nas vistas e gostam também de ser admirados. Eles gostam desse lado do elogio. Portanto, eles apreciam que os outros os elogiem. Adoram tudo o que é requintado e também que possua beleza. Gostam de cuidar da sua aparência e, se possível, de artigos de luxo. Estes nativos têm uma grande alegria de viver, de facto. Têm um sentido de humor muito apurado, grande parte das vezes os leoninos têm isto. Adoram divertir-se e são muito sociáveis. Também conseguem atrair facilmente pessoas para conviver com eles. Eles são líderes por natureza. Estes nativos têm que ter aqui algo a ver com a liderança, pois é algo que está intrínseco ao elemento fogo. Num aspecto menos positivo, porque não há vela sem senão, estes nativos têm uma grande tendência para controlar e mandar nos outros. Quando se desequilibram, podem até ser algo snobistas, ser algo arrogantes e orgulhosos. Portanto, o orgulho é assim mesmo uma sombra mais sublinhada nestes nativos. Como sempre querem ser populares, devem ser ou aprender a ser mais autoconfiantes e não depender tanto da validação externa, não depender tanto daquilo que acham que os outros pensam deles, não depender tanto dessa admiração dos outros. Profissionalmente, como têm uma forte capacidade de liderança, estes nativos são muito expressivos, são muito dinâmicos, são também entusiastas e independentes, e todas aquelas profissões em que eles possam liderar, em que possam de facto ter aqui algum poder de ação, são aquelas que mais os beneficiam. Estes nativos não gostam nada de ser subordinados ou que tenham que obedecer a ordens muito rígidas, por isso ser empregado de alguém pode ser algo difícil para os nativos de Leão e eles podem mesmo preferir trabalhar por sua conta, porque eles gostam mesmo é de ter o poder nas suas mãos. Sentimentalmente, aqui a coisa é forte, são seres muito apaixonados e podem cometer grandes loucuras por amor, adoram divertir-se e fazer amizades, mas quando se apaixonam de verdade, são fiéis e muito leais. Os seus sentimentos são fortes e eles gostam de os revelar e de os expressar. Têm grande capacidade de sedução e fazem isso com grande facilidade, pois o poder de atração que eles têm e de magnetismo é extremamente poderoso. São muito sexuais e, por isso, a sua sexualidade tem que ser intensa e vigorosa. Apesar de serem imponentes e exibicionistas, são extremamente sensíveis. São também algo possessivos, só algo possessivos e ciumentos. Como pais, estes nativos e nativas são muito protetores, adoram cuidar da família, são amorosos, criativos e muito divertidos. Cá estão uma série de características específicas, não é? Não quer dizer que as pessoas depois tenham outras ou que até nem se identifiquem aqui com algumas, mas estas são assim aquelas características mais evidentes que os nativos de Leão têm. Então este será o mês destes nativos de Leão e vão estar todos de parabéns. Agora vamos à orientação do tarot, por isso venha daí a hora do tarot.
Ora, esta semana vamos tentar perceber quais as energias presentes em todos os nativos. E vamos começar pelos nativos de Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Começamos então por Aquário, e Aquário tem a carta de tarot, a estrela, e a estrela traz a energia da esperança. É de facto uma energia muito harmoniosa para estes nativos. Eu diria que eles terem mais otimismo e mais fé é aquilo que lhes vai servir de consolo. Eles estão a acreditar que coisas boas vão acontecer e elas acontecem. Em termos amorosos, estes nativos vão vivenciar uma situação mais tranquila ou estão a vivenciar as situações de uma forma alegre, de uma forma entusiasmada, de uma forma agradável. Para quem está sozinho, há então aqui essa esperança de um futuro amoroso mais promissor, em que se de facto conectam com alguém, conhecem alguém especial e sentem esse desenrolar de uma vida amorosa menos solitária. No trabalho é uma energia também muito agradável, muito harmoniosa. Parece que tudo está a fluir esta semana para estes nativos, que as situações decorrem até com alguma facilidade. Também é necessário ter estes momentos pacíficos na vida em geral, porque também acabam por carregar as baterias, e esta será uma semana em que estes nativos carregam essas baterias, porque tudo decorre de uma forma bem harmoniosa, bem tranquila. O crescimento e desenvolvimento financeiro acontece, mas de uma forma um pouco mais lenta, mas gradual. É isso que é aqui o chavão desta carta. Todas as profissões ligadas, todos os aquarianos e aquarianas ligadas ao mundo das artes e também das causas humanitárias vão estar favorecidos esta semana. Esta é uma semana em que eles vão sentir que há aqui uma abertura de portas, que há aqui acontecimentos que vão alavancar mais crescimento para eles. Em termos de saúde, devem ter alguma cautela com gripes e constipações, os pulmões vão ser o ponto sensível. Estes nativos devem resguardar-se de diferentes temperaturas ou, de facto, como estamos numa fase ainda grave de pandemia, estarem um pouco atentos e cuidarem-se, terem aqui um cuidado acrescido nesse sentido. Então, para os aquarianos, carta de tarot, a estrela, com a energia da esperança. E passamos para Peixe, que também está muito bem. Eu no início até me esqueci de dizer os mais favorecidos, mas depois em cada signo vou dizê-lo. Então é mesmo Peixe um dos mais favorecidos esta semana, com a carta de tarot, o Sol, e o Sol tem a energia do êxito. Esta será também uma semana em que eles estão mais alegres, mais otimistas, estão aqui muito iluminados, a parte interior deles vai ter uma importância absoluta, porque esta energia vem de dentro para fora e então contagia também de uma forma positiva o ambiente à volta dos piscinianos. Então no amor, aqui essa sensação de que o amor está forte, de que o amor está pleno, de que as relações são vividas também com grande cumplicidade, com grande entusiasmo, e tudo decorre dessa forma iluminada. Para quem está sozinho, uma amizade ou alguém que já está aí por perto pode desenvolver com estes nativos uma relação que vai crescendo para um nível mais amoroso, de mais parceria. Em termos de trabalho, estes nativos com este lado otimista vão ter também mais criatividade, vão ter mais clareza para resolver situações, vão ter aqui uma espécie de jogo de cintura grande que os faz terem uma grande habilidade para fazerem chegar dinheiro às suas vidas,
para projetarem situações novas que trazem esse benefício financeiro, esse êxito que esta semana podem ter. Então podem concluir situações, podem iniciar situações, no fundo é mais crescimento e mais desenvolvimento, quer para a vida profissional, quer para a vida financeira. É também uma carta que ao nível da saúde fala de alguma sensibilidade do coração, mas de qualquer forma este entusiasmo, esta alegria de viver, esta carga de boa energia que vão ter ajuda nas recuperações e ajuda mesmo a sentirem-se mais saudáveis e com mais saúde esta semana, então devem aproveitar todo este entusiasmo. Então, nativos de Peixe, carta de tarô, o Sol com a energia do êxito. Vamos passar para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarô, o Diabo, e o Diabo tem a energia da tentação. Será uma energia forte que coloca estes nativos um pouco suscetíveis a situações mais prejudiciais. Então devem manter uma atenção esta semana, porque a energia está aqui uma espécie de corda bamba. Em termos amorosos, as paixões serão vividas de uma forma muito forte, muito intensa, até algo impulsiva. Pode existir com esse tipo de paixão grandes ciúmes, grande sensação de poder e domínio sobre o outro. Controlem um pouco esse tipo de emoções para não prejudicarem a relação. Ou então podem estar a vivenciar situações de duplicidade ou de tentação de algo mais químico com outra pessoa e aqui devem ter de facto um poder de discernimento forte e fazerem a escolha certa para vós, não caírem em tentações que depois possam prejudicar ou trazer consequências graves até uma relação mais existente. Portanto, reflitam bem na maneira como estão a vivenciar as causas amorosas, situações amorosas e percebam se não podem estar a colocar os pés, entre aspas, em areias movediças. Em termos de trabalho, há aqui um poder forte de ambição destes nativos que os vai ajudar a ganhar mais dinheiro. No entanto, devem ter grande precaução com negócios ou situações ilícitas que não sejam honestas nem para vós, nem para os outros. Portanto, terem essa cautela até com acordos ou negociações que vos possam prejudicar ou que prejudiquem os outros, porque isso vai trazer uma energia mais negativa. De qualquer forma, esse poder ambicioso vai sublinhar também um lado comunicativo e sedutor que pode ajudar aqui a atingirem alguns objetivos, a levarem a água ao vosso moinho. Então utilizem isso de uma forma bondosa e honesta e o resultado será positivo e vai ajudar então no mundo financeiro e profissional. Em termos de saúde, esta carta aqui sensibiliza a garganta e o pescoço, são duas áreas que são de facto mais sensíveis, devem proteger essas áreas e também algum negativismo que pode influenciar a saúde em geral, portanto um estado mais pessimista que possam ter, que depois lhes é devolvido aqui algum mal-estar físico. Então procurarem estar mais positivos, procurarem ser mais otimistas, fazerem coisas que vos agradem, ajuda a eliminar algum pessimismo ou negativismo que esta semana possa invadir a energia dos nativos de Carneiro. Então, para eles, carta de tarô, o Diabo, com a energia da tentação. E passamos para Touro. Touro tem a carta de tarô, a Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas traz a energia da racionalidade. Ainda que seja uma boa energia, sobretudo para desafios pessoais e situações voltadas para o mundo do trabalho, há que ter aqui alguma cautela com esta energia, porque também podem ficar demasiado julgadores, preconceituosos e muito rígidos na maneira como pensam as pessoas e as atitudes. Então, no campo amoroso, isto pode querer dizer que há aqui alguma frieza ou distanciamento destes nativos a propósito de um lado mais racional, que pode ajudar se estiverem numa situação de conflito em que precisam de tomar decisões. Porquê? Porque essa energia vai-vos ajudar a ser mais francos, mais honestos, mais sinceros, a pôr os pontinhos nos is,
e a perceber o que é bom e o que é que não é bom para vocês. E isso é muito positivo. Mas se utilizarem aqui essa rigidez, esse pragmatismo, esse ver tudo no preto ou no branco, pode prejudicar, porque não vos deixa ser flexíveis nem tolerantes em relação ao ponto de vista dos outros. Então tenham aliem esta racionalidade, alguma sensibilidade, porque isso vai ajudar. Em termos de trabalho, grande poder para solucionar problemas. Portanto, qualquer problema que apareça aos taurinos e taurinas esta semana vai ser resolvido com uma grande destreza mental. O raciocínio está forte, a clareza mental também, e eles rapidamente encontram a estratégia certa, o plano certo para conseguir trazer aqui melhorias à parte profissional e financeira. É até uma semana em que eles podem ficar, a propósito de toda esta inteligência ou toda esta intelectualidade forte que vão ter esta semana, vão encontrar aqui uma base mais forte e mais poderosa de independência e autonomia financeira. Em termos de saúde, devem vigiar os sinais do corpo, estarem atentos àquilo que o corpo às vezes transmite, a esses sinais, e agirem de acordo com isso. Então, para taurinos e taurinas, carta de tarô, a Rainha de Espadas, com energia da racionalidade. E passamos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô, o Louco, e o Louco tem a energia do impulso. Esta é a tal carta que tudo pode começar, ou podem estar aqui numa situação em que dão um impulso e serem um pouco inconsequentes, mas é uma carta que abre novos caminhos para estes nativos. Há aqui essa indicação que devem soltar amarras esta semana, devem de facto projetar-se para novas situações, correrem alguns riscos também pode ser positivo. Então toda esta energia do impulso deve ser valorizada para que possam conectar-se a algo novo, a algo que traga mais bem-estar às vossas vidas. Em termos amorosos, estes nativos vão estar um pouco mais descontraídos ou querer mais descontração com as relações. Para quem está numa relação, há essa vontade de algum descompromisso, ou de vivenciarem as relações de uma forma mais aventureira, ou até saírem da rotina, ou fazerem algo novo pela relação, mas essa vontade vai estar forte. Tentem conversar com a vossa cara metade, a perceber se de facto o outro também quer isso no momento, para que não haja aqui discórdias nesse sentido. Para quem está sozinho, há aqui essa vontade mais descontraída de viver o amor, de serem mais brincalhões, de terem aventuras amorosas e nada sério. Portanto, há aqui essa flexibilidade e nada de rigidez nas causas amorosas. Em termos de trabalho, aqui os negócios com o estrangeiro ou com empresas estrangeiras estão favorecidos. Há a indicação de que estes nativos querem mesmo arriscar em algo diferente e podem arriscar desde que seja de uma forma responsável e não inconsequente. É uma carta que fala mesmo dessa energia de incitarem algo novo, darem um impulso, darem um empurrãozinho na vida profissional e financeira. Ou então é sinónimo que, se estiveram agora numa posição também muito rígida, cheia de responsabilidades, é hora agora de vivenciar aqui um momento mais descontraído a esse nível. Em termos de saúde, os tornozelos e os pés são um ponto sensível. Estes nativos devem perceber se estão a ser negligentes com a sua saúde e voltarem-se para um lado mais cuidadoso, serem mais cuidadosos com eles. Esta semana será importante. Então, para eles, nativos de Gêmeos, carta de tarô, o Louco, com a energia do impulso. E passamos para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarô, o Valete de Espadas, e o Valete de Espadas tem a energia do conflito. Será uma semana em que eles podem sentir-se um pouquinho mais irritados ou andam um pouco mais esgotados e cansados, e essa energia vai se
fazer sentir nas atitudes que eles tomam. Esse conflito até é muito mais interno do que externo. Eles parece que sentem aqui um pouco que estão a ser atacados ou que estão, de alguma forma, a ver as coisas pelo lado negativo. Se assim for, devem aqui ultrapassar isso de uma forma mais descontraída. Em termos amorosos, vão-se aborrecer com algumas situações e que são situações às vezes do nada. É mesmo falta de paciência que estes nativos podem ter com as pessoas e sobretudo com as que estão próximas. As tais oscilações de humor dos nativos de Caranguejo podem se fazer sentir ainda mais esta semana. Sejam prudentes, sejam atentos às vossas necessidades, mas também às necessidades do outro. Vejam se também não estão a dar demasiada atenção a situações que afinal de contas não têm grande importância. Então façam essa gestão da forma mais adequada possível, sejam mais positivos. Em termos de trabalho, novidades no mundo laboral podem acontecer. Por exemplo, para quem está sem atividade ou desempregado, pode acontecer aqui uma nova situação de trabalho, uma nova oportunidade, que ainda que vejam como algo que não é tão vantajoso para vós, que devem abordar, que devem abraçar, porque vem aí algo que vos vai permitir amadurecer e até chegar mais longe. Então avaliem bem as situações. Se houver discórdias no trabalho, se houver situações de algum conflito, tentem respirar, pensar, refletir antes de agir. Essa será de facto a maneira mais adequada de lidar com os acontecimentos. Em termos de saúde, insónias e enxaquecas podem estar presentes e vir aqui também tirar alguma tranquilidade a estes nativos. Tudo o que relaxe, tudo o que traga boa energia, que vos faça sorrir mais, rir mais, estarem mais tranquilos e mais relaxados esta semana, deve ser utilizado para minimizar a energia do conflito, que é aquilo que vão ter estes nativos esta semana, os nativos de Caranguejo. E agora vamos para Leão. Leão tem a carta de tarô, a força, e a força traz a energia do domínio. Bom, estes nativos têm mesmo que exercer força, mas é força interior, não é? Não é força exterior, no sentido de se controlarem perante todos os acontecimentos desta semana. Não devem exercer tanto o controle sobre as coisas que depois perturbem, mas também não devem deixar as coisas andar e não tomarem soluções. Portanto, é aqui mesmo uma situação em que estes nativos têm que fazer, ou que lhes é exigido dominar mais e tentarem equilibrar mais as energias que vão sentir esta semana, porque podem estar aqui a ver-se num balançar de boas energias e más energias e vão ter que dominar muito bem isso. Em termos amorosos, há um lado muito sensual mais destacado esta semana, portanto estamos num mês de sol, estamos no mês dos leões, estamos aqui num mês muito ativo que também cativa ainda mais o poder da atração destes nativos, o magnetismo, a intensidade. Então esse será o desafio no campo amoroso. Estão muito sensuais também, muito sexuais e eróticos, etc. Mas esta energia tem que ser algo controlada, porque se de facto for demasiado, pode exercer aqui alguma pressão sobre as pessoas que estão próximo destes nativos e criar aqui um desafio no sentido de que possam prejudicar as relações caso não tenham autocontrole, caso não tenham ou não sejam mais pacientes também com os outros. Em termos de trabalho, desafios podem acontecer, quase que provas do novo que estes nativos vão ter que enfrentar, situações que os metem mesmo nessa linha de perceber somos capazes, não somos capazes, vamos conseguir, não vamos conseguir. Portanto, situações que estes nativos vão apelar a mais espírito de sacrifício, a mais entrega, a mais determinação, a mais paciência. Portanto, é de facto uma semana em que eles vão ter que equilibrar muito bem as duas energias, a do bem e do mal, para conseguir obter aqui domínio sobre a vida em geral. Em termos de saúde, devem ficar atentos às doenças sexualmente transmissíveis,
porque esse será o ponto fraco dos nativos de Leão. Então, para eles, carta de tarot, a força com a energia do domínio. E passemos para a Virgem. A Virgem tem a carta de tarot, a roda da fortuna, e a roda da fortuna traz a energia das mudanças. Portanto, esta é uma carta que sai muito e que de facto sai porque estamos sempre a vivenciar ciclos de vida diferentes, situações diferentes. Portanto, a vida está sempre a ser cíclica e sempre se alteram as condições. Se estão numa fase tranquila, vão passar para uma fase com alguns desafios. Se estiverem numa fase muito desafiadora, vão passar para uma fase mais tranquila. Portanto, isto vai depender de cada um dos nativos. De qualquer das formas, mudanças acontecem com esta energia. Situações que vêm modificar os acontecimentos. Em termos amorosos, para quem está sozinho, pode ficar acompanhado. Para quem está acompanhado, pode vivenciar aqui um desafio amoroso, em que será pedido também cautela, serenidade, grande reflexão, grande poder também de controle sobre as situações. Então percebam, se estiverem numa relação, é-vos exigido que percebam quais são as mudanças que têm que acontecer, porque é que as situações estão a acontecer, o que é que está a ser subtilmente dito a estes nativos com estas situações ou com estes acontecimentos para que alterem as fórmulas de amar ou para que alterem o padrão como vivenciam as relações. Há aqui algo que pode ser manifestado no sentido de estes nativos acolherem mudanças para o campo amoroso. Em termos de trabalho, é uma energia um pouco inconstante. Estes nativos podem ganhar e perder dinheiro com alguma frequência. Esta semana devem ser cautelosos. Qualquer das formas, também é uma carta de sorte. Então, se estes nativos acharem por bem e se for de uma forma responsável e comedida, investir em algo, fazerem um pequeno investimento, pode ser positivo, mas conseguirem aqui controlar muito bem as finanças é algo que devem ter em linha de conta. Portanto, precaverem-se. Em termos de saúde, o aparelho circulatório é o ponto sensível. Como estas oscilações todas podem estar presentes, estas flutuações, estas mudanças, estes nativos ficam um pouco mais tensos e nervosos e devem então procurar relaxar. Exercícios de meditação ou de relaxamento serão muito positivos. Alinhar o sistema energético ou os chakras também é muito positivo esta semana para os nativos de Virgem. Então, para eles, carta de tarot, a roda da fortuna com energia das mudanças. Balança. Balança tem a carta de tarot, o Rei de Ouros, e o Rei de Ouros traz a energia da abundância. Estes nativos vão ter aqui uma semana em que tudo está disponível para crescer. Eles vão ter uma energia de fazer crescer. Esta energia da abundância vai permitir-lhes ter aqui até uma visão estratégica sobre as situações mais físicas e mais materiais da vida. Ao nível amoroso, isso vai querer dizer que eles vão estar mais atentos à vida amorosa, vão estar mais empenhados e mais dedicados em criar situações amorosas mais sólidas, mais duradouras. Então vão até beneficiar de forma prazerosa as relações, prestando mais atenção aos outros, cuidando mais dos outros, criando aqui condições até de embelezar e trazer algum luxo, digamos assim, às relações. E isso vai constituir um ponto positivo e favorável, quer para os que estão sozinhos, que se vão empenhar em procurar alguém, quer para os que estão acompanhados, que se vão empenhar e muito nas relações. Em termos de trabalho, esta visão estratégica que vão ter vai ajudá-los a ter um sentido prático mais apurado, a ser grandes negociadores, e esta será uma semana em que com certeza vão fazer dinheiro. Vão ter aqui uma ampliação do domínio financeiro e vão estar até a ter a mais-valia de partilhar isso com os outros. Eles criam riqueza para eles, mas também a partilham com aqueles que são mais próximos, sejam colaboradores, sejam familiares, sejam companheiros, parceiros. Tudo isso vai estar aqui
a beneficiar com esta abundância dos nativos de balança. Em termos de saúde, fala aqui um pouco destes nativos terem grande vigor, mas precisarem trabalhar na mesma o lado físico da vida, portanto, o alimentarem-se bem, o fazerem exercício, todas essas, ou estar também na natureza, tudo isso é muito positivo esta semana e vai favorecer ainda mais a energia dos nativos de balança. Então, para eles, carta de tarô Rei de Ouros com a energia da abundância. E também muito abundante vai estar, ou vão estar, os nativos de Escorpião, que são também dos mais favorecidos esta semana, com a energia da carta de tarô O Mundo, que é a energia da prosperidade. E o que é a prosperidade? No fundo é terem mais qualidade de vida, pensarem mais até na longevidade e na vontade que têm de durar mais anos, de criar mais satisfação e de estarem mais alegres e mais gratos por viverem. Então essa energia vai ser vivenciada de uma forma muito positiva esta semana para estes nativos. Em termos amorosos, para quem está sozinho, há aqui uma grande possibilidade dos terrenos amorosos se tornarem férteis, de conhecerem alguém interessante, de haver essa receptividade por parte deles e até por parte do universo para que alguma conexão amorosa aconteça. Para quem está numa relação, vão estar aqui a vivenciar a alegria, o entusiasmo, um lado amoroso muito destacado, um lado sexual, sensual, portanto aqui um sistema energético muito forte e em todos os domínios vai favorecer as relações. A alegria que estes nativos vão sentir vai também trazer esse lado mais agradável às relações e favorecê-las. Em termos de trabalho, é também aqui o grande otimismo, essa vontade de prosperar, essa vibração energética que vão ter vai atrair situações positivas para a vida destes nativos. Eles estão também a aprender com os erros cometidos anteriormente, já sabem muito bem o que é que devem fazer e o que é que não devem. Essa aprendizagem traz-lhes aqui mais abertura para irem num caminho que serve muito mais os seus propósitos, as suas vontades e as suas ambições. E isso vai trazer mais plenitude ao mundo financeiro e profissional. Em termos de saúde, é uma carta que fala de boa energia, por isso vão ter ou sentir-se saudáveis. Se estiverem numa situação em que houve aqui algum tipo de doença ou situação de mal-estar, a recuperação é rápida. Esta boa energia ajuda estes nativos a recuperar mais facilmente das situações. Então, semana só para aproveitar esta boa energia que vão ter com a carta de Tarô O Mundo, que tem a energia da prosperidade para os nativos de Escorpião. E agora Sagitário. Sagitário tem a carta de Tarô o Valete de Copas e o Valete de Copas traz a energia da sensibilidade. Portanto, uma carta mais amorosa, mais cuidadosa, um pouco mais centrada nos outros e menos neles. Portanto, aí é que tem que ser a atenção, que também temos que não só cuidar dos outros, mas também cuidar de nós. Não há que esquecer isso. Em termos amorosos vão estar mais sensíveis. Portanto, aquele lado assim mais durão de Sagitário desvanece um pouco esta semana, eles ficam mais disponíveis para os miminhos, mais disponíveis para a intimidade, para essa sensibilidade de troca de afetos, e isso vai favorecer as relações existentes. Há também uma abertura para um novo namorico, um novo namoro, algo que traz aqui uma satisfação, uma sensação de bem-estar para quem está sozinho, portanto, ao conhecer alguém interessante, que vos devolve assim, uma alegria e uma vontade e uma motivação diferente. Em termos de trabalho, estes nativos querem procurar algo que faça mais sentido para eles. Querem fazer as tarefas que mais lhes agradam, aquelas tarefas que de facto eles sentem que são as certas para eles. Há novidades também a acontecer para estes nativos a esse nível, ao nível financeiro e laboral. Devem estar receptivos. A intuição, portanto, a voz interior é a ferramenta-chave para vos mostrar qual o caminho que devem seguir. Novos projetos podem avançar na vida destes nativos e que trazem
essa manifestação superior de uma sensação de bem-estar com aquilo que fazem. Em termos de saúde, devem equilibrar mais as energias. Estes nativos devem trabalhar mais o equilíbrio físico, mental e espiritual. Isso pode ser feito quer com terapias alternativas, quer também com o contacto direto com a natureza, sobretudo com a água. Então, ir a uma praia fluvial, ir perto do mar é algo muito positivo para os sagitarianos e sagitarianas esta semana. Então, com a carta de tarô, o Valete de Copas, que traz a energia da sensibilidade. E terminamos, como sempre, com Capricórnio. E Capricórnio tem a carta de tarô, a Morte, e a Morte traz a energia da transformação. Portanto, é sempre necessário nós transformarmos algo, fazermos este processo de metamorfose é sempre muito importante nas nossas vidas. Esta semana, estes nativos, com esta energia, devem perceber o que é que tem que ser mudado nas suas vidas, o que é que de facto está a trazer um impacto negativo e precisa de ser transformado. É muito mais uma transformação interna do que externa. Portanto, algo se modifica muito mais dentro destes nativos do que fora destes nativos. Em termos amorosos, é aqui importante que reflitam sobre as condições amorosas e percebam o que é que tem que ser modificado. Quer para quem está sozinho, que por exemplo pode já estar sozinho há algum tempo, ou pode ter tido relações que não resultaram. É necessário fazer aqui uma autoavaliação do que é que está mal, do que é que está bem e perceberem o que é que em vós tem que mudar para vos ajudar a ter uma vida amorosa mais fluida. Para quem está numa relação, devem refletir na maneira como estão a vivenciar a relação, o que é que está a ser nocivo e eliminar esse tipo de padrão. Fazerem aqui as transformações necessárias, que pode querer dizer uma ruptura ou não. Pode só significar que estes nativos têm que alterar aquela fórmula de comportamento e de atitude para que beneficiem as relações amorosas. É preciso coragem para fazer isto, mas é absolutamente libertador e purificador. Em termos de trabalho, há aqui também essa transformação, pode haver até mudanças radicais nas tarefas ou naquilo que estão a fazer, ou terem até aqui assim uma vibe diferente e quererem mudar de setor, quererem mudar na atividade que fazem, aquilo que estão a fazer profissionalmente, pode acontecer essa transformação também. De qualquer das formas, devem ter aqui essa indicação máxima que é preciso voltarem a elaborar a maneira como estão a trabalhar, a maneira como estão a vivenciar as relações de trabalho. Também aqui é necessário modificarem estratégias, modificarem padrões e verem quais são as alterações necessárias para melhorar a vida financeira e profissional. Em termos de saúde, há aqui alguma suscetibilidade para infecções, para situações pontuais que podem acontecer. De qualquer das formas, estes nativos esta semana devem ter um pouco mais de cautela, sobretudo com hábitos nocivos, com estilos de vida não saudáveis e procurar aqui obter mais qualidade de vida e terem aqui estilos de vida muito mais saudáveis e que lhes permitam ter boa saúde. Então tenham coragem para efetuar todas as transformações necessárias à vossa vida e por hoje ficamos aqui nas orientações do tarot. Para a semana voltaremos com certeza e até lá, um abraço de boa energia.